Oi? Você chuta assim, quantos livros você tem? Eu devo ter uns 3.000, 2.500 a 3.000 livros. Eu vendi uns 500. Aí eu preciso fazer, eu tenho um programinha aí, né? Pra fazer, tô catalogando eles, mas ele chama, como que é mesmo? Acho que é Biblion, uma coisa assim. Ele é bem bom o programa. Legal. Mas preciso pegar uma horinha. Trabalho, né? Ele é muito bom, a gente vai catalogando, vai ficando por autor, por sinopse, editora, tudo. Então, uma hora aí tem que começar. É um programa lá em português mesmo. Daí talvez uns 5 minutos por livro para cadastrar. Eu acho que sim. Bem mecanicamente, assim. Tem que ir indo, pegando, lendo, assim, copiando a sinopse, né? Se tivesse um catálogo, né, online, você podia pôr o título e tentar te mostrar as opções que tem um título parecido. Aí você clicar, pum, cadastrar. Você tem que ter uma base de dados enorme, né? É muito difícil achar cada um exatamente para pegar a cópia da sinopse, o autor. Mas eu vou conseguir aí, porque aí depois vai facilitar muito quando estiver pronto. Pois é. Deixa eu ver se eu fico mais aqui, né? Assim. Acho que tá bom aqui. Pois é, irmãos, deixa eu ver se eu chego essa câmera mais para cá. Melhor. Tá bom. Pois é, amados irmãos aí da internet, estamos começando a organizar a nossa câmera aqui. Posicionar a câmera e o som, a imagem, e novamente estamos juntos, né? Então, hoje tem dado o Senhor essa bênção para a gente estar juntos. E nós queremos dar graças por esse momento também, por essa bênção de estarmos aqui. Vamos ver, estamos a Nancy aqui, André, Letícia e o bebê. E todos os irmãos que estão em todos os lugares. Vocês estão escutando um barulho aí, mas é um ventilador que está aí no teto, tá? Aqui está um calor bastante grande aqui. Vamos continuando, né, irmãos? Nossa caminhada. Vamos continuando. Daqui a pouco os irmãos começam a chegar. E nós queremos muito, assim, incentivar os irmãos a continuar examinando a história, né? Continuar examinando a palavra. Continuar examinando a história. Tem um autor muito importante aqui que ele estava comentando em Vozes do Cristianismo Primitivo. E então ele traz uma introdução aqui no livro dele, um prefácio, acho que é a introdução mesmo, a apresentação do livro dele. Ele diz assim: o problema da narrativa histórica é que quase sempre foi feita por quem tinha o poder de fazê-la. Isso significa que a história quase sempre foi narrada pelos poderosos
que impuseram sua visão dos fatos. Né? Então, você tem, como ele coloca mais ainda abaixo aqui, o que temos como relato histórico do cristianismo foi com frequência a perspectiva da hierarquia da instituição, dos que detinham o poder da comunicação e que não representava necessariamente a perspectiva das pessoas comuns. Né? Então, essa situação então, de distância do momento de Jesus, né? Até hoje, se nós não tivermos um cuidado de examinar a origem, né, a raiz das coisas todas, a partir do autor, a gente vai ficar naquele tipo de interpretação que foi sendo dada ao cristianismo ao longo de todos os séculos. Né? E aí a gente perde aquilo que foi realmente a visão e a orientação dos fatos originais. Né? Então a gente gostaria de incentivar assim, essa continuação do exame das Escrituras, do autor, né, de Cristo. E como ele diz aqui também no capítulo 1, da importância de se estudar a história do cristianismo primitivo, ele coloca assim: dessa maneira, o cristianismo atual está repleto de ideias e práticas desconhecidas, pelo menos em parte no período neotestamentário. Então, o que se tem hoje é uma somatória de práticas e de costumes que é totalmente desconhecido do cristianismo primitivo. Oi? Boa noite. Boa noite. Boa noite. E, então, são algumas considerações assim, nesse começo que a gente traz como apoio, né, a nossa postura de incentivar cada um de nós, cada um dos que são cristãos, que se dizem cristãos, a examinar o fundamento, né, o autor de todas as coisas e da palavra. Então não é uma moda que a gente está colocando. Eu estou colocando aqui um pouquinho desse autor que eu gosto muito aqui, de Vozes do Cristianismo Primitivo. Né? Então, eles são dois autores e que trazem um importante estudo a respeito. Já mostrei ali também, os irmãos já viram aí. Né? Então, para quem quer aprofundar mais na questão de exame da forma e do conteúdo do cristianismo primitivo, esses dois autores, eles trabalharam por 20 anos nisso, são doutores na área e estão trabalhando ainda. Né? E como eu estava comentando aqui, uma das coisas que eles colocam aqui, é que a maioria das informações que nós temos são, as narrativas históricas são a partir de fontes poderosas, né, que detinham poder e que moviam a história de acordo com a sua própria ideia. Né? De modo, então, que o que a gente tem hoje no cristianismo, de relato histórico do cristianismo, com frequência, como ele coloca aqui, é a perspectiva da hierarquia da instituição. Quer dizer, determinadas instituições foram montadas ao longo dos séculos e elas deram a sua própria versão. Então, o que a gente tem não representa, como ele diz aqui, não representa a perspectiva das pessoas daquela época, do Novo Testamento. Né? Não representa. E então, no capítulo 1, ele diz que o cristianismo, hoje, atual, está repleto de ideias e práticas desconhecidas do período neotestamentário. Então, faz-se necessário
esse tipo de pesquisa, né? Aí vai, essa, entre tantas outras literaturas, que hoje, né, são estudos recentes, não são antigos, esses estudos são recentes, e que procuram chamar atenção para esse fenômeno aí, né, dessa múltipla face, multifacetada, né, do cristianismo. Claro que já no início havia confusão dentro do caminho. Alguns achavam que estava certo ser mais judaizante, outros achavam certo ser mais helenistas, né? Do jeito mais livre, do jeito mais ritualista. Então, Paulo, pelo Espírito Santo, vai tratar isso lá pelo ano 60, começam as cartas, para que as coisas comecem a tomar a centralidade de Cristo. E depois do ano 100, que termina a revelação, então a gente tem assim parece que as pessoas começaram a perder aquela seriedade para com o exame das Escrituras, daquilo que havia como Escritura. Então a gente tem a escola de Jerusalém, a escola de Antioquia, que começa a tomar forma ali pelo ano 200. A escola de Antioquia, os cristãos de Antioquia, eles eram conhecidos como aqueles que examinavam o texto, talvez pela presença de Paulo lá, né? Então eles se tornaram uma comunidade cristã de muito fundamento na Escritura, né? Assim vai passando o tempo e a gente chega hoje com essa situação assim imensa que o pessoal tende a chamar de diversidade, tentando até no meio dessa situação acomodar as diversidades como se tudo fosse cristianismo. Até ele fala isso também, que na verdade esse autor, a minha crítica com ele nesse ponto, porque ele está dizendo isso, que nós chegamos ao século XXI com uma diversidade imensa de visões no cristianismo e que isso não poderia de jeito nenhum ser alguém se arvorar como verdade. Então ele está equivocado nesse ponto, porque ele centraliza o cristianismo no homem, né? E na forma que os homens deram ao cristianismo, e não em Cristo, que deve ser cristocêntrico, né? Isso é algo que não pode ser negociado. Mas como ele está comprometido com as diversas correntes cristãs, e hoje muitos dos grandes pastores e doutores da pesquisa também, né? Então a gente fica numa situação assim, do jeito que está. Ninguém quer ter a atitude de submissão, né, à autoridade do autor, né? Então a gente está incentivando o pessoal a continuar, quem está sendo chamado pelo Senhor, a não entrar para uma escola cristã, né, qualquer, mas para seguir Cristo e como que Ele é. Ainda hoje, conversando de manhã com alguns irmãos que vieram de São Paulo, eles estavam lá em Jurerê, a gente se encontrou com eles e eles estavam dizendo assim que é tão cansativo tudo isso, né? Eles não conseguem mais suportar esse tipo de situação. As coisas são... A única coisa que ela queria é seguir Cristo. Ela falou assim, eu tenho minha função, eu tenho meu trabalho, eu trabalho numa determinada empresa imensa que tem aí, e as coisas a pressão é muito grande no dia a dia. E então eu vejo hoje o cristianismo mais ou menos equilibrado com as empresas, fazendo todas as lutas e burocracias. E eu queria tão somente chegar junto com os irmãos, aprender a palavra, me preparar no Senhor e amá-lo. Eu falei, é isso, realmente é isso. Nós comentamos sobre nós e ela disse, tem que ter muita coragem para fazer o que vocês estão fazendo. Eu falei, mas sim, eu concordo também, mas precisa ter mais do que isso, é fé mesmo e a vida, né? Caminhada que a fé faz seguir.
vai seguir o caminho. Então, mas é engraçado, né? sim. Porque uma coisa, isso vamos lá, não concordo com aquela de vocês, sabe? Ela falou diretamente pra mim, ela não concorda com a sua visão. Sim, sim. Daí eu não concordo com a minha também, mas eu não falei nada. Eu acho que todo mundo tem. Porque hoje em dia eu não falo mais. Todo mundo tem direito de concordar e de discordar, isso é uma coisa natural do ser humano, mas seria muito bom que as pessoas não só discordassem, mas também estivessem atentos à busca, né, de um fator de padrão, de orientação. Nós não estamos tentando formar nada. Simplesmente vai lá, se você é uma cristã, principalmente nós, os cristãos, né, então vai à Escritura, vá até a palavra do Senhor, procure fazer a pergunta para a palavra do Senhor. Senhor, como é? Como fizeram os discípulos de João, é verdade que tu és o Cristo? Então vem e vê, né? Compara, faça da tua inteligência, como a gente tem comentado semana passada, é extremamente importante que a inteligência e a razão à luz da revelação. Nós temos uma revelação, a gente não é assim aleatório, né? Então, à luz da revelação, ela se torna uma criança. Dê a mão à revelação e vá. Vá. Não produz uma outra revelação paralela ou uma autoridade paralela de Cristo. Nós somos... Deus não chama a gente a produzir ou dar autoridades separadas além de Cristo, né? Realmente chega um ponto... uma coisa que ele fala aqui nesse sentido, eu achei muito interessante no começo. Onde está? Aqui. Faz-se necessário delimitar o objeto de pesquisa, a Bíblia, né? O período a ser pesquisado, Novo Testamento. A metodologia a ser seguida, você vai examinar as Escrituras com exegese, com hermenêutica, com a gramática, com a história, tudo isso. E antes de nos aprofundarmos então na questão, aí, olha só, começam alguns problemas que afastam a maioria das pessoas que não possuem uma mente investigadora e um coração disposto a ser convencido por evidências indisputáveis. Olha só, evidências indisputáveis. Nós estamos colocando uma posição nossa particular. As evidências das Escrituras são indisputáveis. O problema aqui é exatamente da equação, é o coração das pessoas, a mente das pessoas que não tem essa disposição, né? Porque eles se colocam como maior autoridade do que o próprio texto, indisputável. E diz, isso é uma questão de ponto de vista, eu não aceito o teu, tu não aceita o meu, e a gente fica assim. Quer dizer, não, mas não é isso. Não. Existe algo além de nós. Nós não estamos pondo um ponto de vista. Há questões indisputáveis, existem evidências indisputáveis. O problema é a mente, a pessoa que tem dificuldade nesse ponto. A mente investigadora ela não possui e o coração disposto a ser convencido pela evidência indisputável. Eu estou diante de uma situação indisputável, eu não vou discutir, né? Não tem como discutir isso. É claro que aí eu tenho que dizer que o autor, Cristo, que a palavra é maior que qualquer posição pastoral, denominacional, qualquer um acadêmico, né? Então são situações que nós vamos estar passando
E algumas vezes nessas lutas a gente está sendo talvez mal entendido, mal interpretado, ou como se estivéssemos montando algo aí à parte. É uma disputa assim, que eu, no início eu vim para a igreja, sempre tinha uns compras, nós vamos a Disney, Papai Noel. E hoje eu vejo assim, essa mesma igreja, as pessoas indo para Disney direto, daí eles vão para o meu lugar para Disney. E a fantasia do Papai Noel presente na vida de todo mundo, sabe? As crianças, é bonitinho tirar foto no shopping do Papai Noel, e gorrinho de Papai Noel, e as fotos, sabe? E representando a igreja de Cristo. Então, me questiona. Isso sim é para ser questionado, né? Essas coisas são disputáveis totalmente. Mais difícil é o cristão se converter a Cristo. Muito difícil, realmente. Estávamos falando isso hoje lá também. Como que ficou duro o coração do cristão, né? Assim, as lutas. Mas a gente tem caminhado, né, irmãos? E muitas são as batalhas do cristão, né? Da gente que anda no Senhor assim. Outro dia falamos também a importância da gente entender o sujeito da realidade. Então, o sujeito da realidade não somos nós, não é uma denominação, não é uma religião. É Cristo. Ele é o Senhor, né? Então, é claro que não pode esquecer nunca de Apocalipse 12 e 13, que são os dois textos que falam do pavimento que está sendo feito para a diminuição desses parâmetros, que é um pavimento para o diabo mesmo, para agir de uma maneira dele, do jeito que ele vai agir. E para isso ele precisa desse afrouxamento moral, afrouxamento espiritual, não tem padrão algum. Então, Apocalipse 12 fala da imitação que o diabo vai fazer do Deus Pai na pessoa ali tida por dragão. Apocalipse 12. A manifestação do dragão sobre a terra. Então, é um período que a gente está passando por ele, em que ele vai agir de uma maneira para baixar todos os níveis de padrão, de parâmetros, não vai ter mais, ninguém vai ter um senso de comparação. Tudo está bom, né? E depois Apocalipse 13, que vai entrar as duas outras pessoas que vão imitar o Filho e o Espírito Santo, que é a primeira besta e a segunda besta. A primeira besta na área econômica, na área mundial econômica, principalmente. Quando vai trabalhar de uma maneira tal, e política, né? Política econômica. Quando ele coloca ali a capacidade de centralizar o poder, a orientação mundial nele e nos chifres dele, isto é, nos seus corregentes. São aqueles que vão reger junto com essa besta, né? Que vai ser aceito esse domínio mundial pela capacidade imensa de lidar com uma hegemonia da imaginação humana e da competência para lidar com a economia e com os governos, né? Então, uma vez conseguido isso, que vai direcionar a humanidade para esse tipo de poder, logo segue a segunda besta, que é a imitação do Espírito Santo, que vai já lidar na área do sagrado, de todas as crenças, e que vai reunir nele, então finalmente vai conseguir reunir as crenças num só indivíduo. E que esse indivíduo vai trabalhar para exatamente glorificar o primeiro, que é o dragão, e a primeira besta. Então vai ser um exercício de lembrança desses poderes, né? É como o Espírito Santo, que tenta glorificar o Pai e Jesus Cristo. Então é uma imitação que vai seguir, né? Tia Pá. Olá, irmãs. Oi, mamãe. Irmã Margarida. Boa noite. Estamos aí, continuando. Vamos continuando.
Então, para a nossa caminhada, né, irmãos amados, é extremamente... Oi, irmã Carmen. Entre. Assim, há uma chamada da parte de Deus para nós, como seus filhos, né, como seu povo, para que a gente tenha esses fundamentos no nosso coração, estabelecidos, guardados, ainda mais tanto nesse tempo de diluição mesmo, né, da verdade, diluição da referência única que é a palavra de Deus. É impressionante, né, como a gente observa a diluição, a perda da referência da palavra de Deus na mente das pessoas que não tem mais a disposição para estar diante de algo que é acima dele, de uma autoridade, que é a palavra de Deus. Essa palavra como autoridade, e que ao examinar essa palavra ela vai dar direção para essa pessoa assim de vida, né? Então, assim, as coisas que são tidas como maravilhosas, magníficas, dignas de atenção para o ser humano não cristão, a gente sabe que qualquer coisa, desde que faça mover os sentimentos, as emoções das pessoas, eles seguem, né? E os cristãos, o que maravilha o cristão? O que deve nos maravilhar? O que deve ser para nós algo acima de qualquer coisa? Algo digno demais? Então nós temos que ter esses fundamentos no nosso coração para nós seguirmos de uma maneira que a dignidade da nossa vida seja preservada, a integridade, as grandezas de Cristo, e a gente não seja corroído, né, numa condução de existência que de fato está corroendo todo mundo, né, irmãos? É claro que para o ser humano, para o cristão, não é fácil entender aquilo que é grande de Deus, aquilo que é grandioso da parte de Deus. Não é fácil, né, irmãos? Não é fácil entender aquilo que é para ser visto. Não é fácil, irmãos. Então a gente precisa ter uma dedicação, uma decisão no nosso coração de submissão sempre no coração à palavra do Senhor, para a gente entender aquilo que de fato é grandioso da parte de Deus. Por exemplo, né, a criação. A criação é algo que é cantado. Nós vimos outro dia, lá em Apocalipse 4. Apocalipse 4 mostra que os anjos de Deus cantam perante o Senhor que Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Então os anjos observam a particularidade das belezas da engenharia genética e veem assim: isso é maravilhoso demais, Senhor, como é que Tu fizeste tudo isso? Né? Eles veem as grandezas, como funciona o universo, e eles dizem: Senhor, grandioso és Tu, Senhor. Eles observam aquilo e não tem como não falar sobre isso. Eles observam a criação do Senhor e louvam ao Senhor, né? Eles cantam diante do trono de Deus. Então, como que é bom, como faz ao nosso coração isso um apelo para que a gente também eleve a nossa voz. Nós sejamos pessoas que estamos pisando na criação, usando a criação, o ar, estamos usando a terra, tudo que existe aqui, o sol, tudo, né? Estamos usando tudo e às vezes as pessoas usam como se isso não fosse nada. Não é? Nada. E todas essas coisas são tão grandiosas, essas palavras tão grandiosas, esses acontecimentos
grandiosos na Bíblia, às vezes elas se resumem numa palavra, chamada milagre. Milagre. É preciso entender a palavra milagre nas Escrituras, irmãos. Nas Escrituras. Né? Porque hoje, milagre é algo vendido aí nas igrejas. Meia dúzia de milagres, uma dúzia de milagres. Né? Hoje, o milagre, ele é tido como algo negociável. As pessoas vão para determinados lugares em troca dos milagres. E milagre na Escritura é algo que chama exatamente a perceber a grandeza das coisas que somente Deus pode fazer e faz de uma forma muito além do entendimento humano, muito além. Sabe lá o que é isso, irmãos? Milagre é algo muito além do entendimento humano. Não se pode adquirir, não se pode comprar. Não tem como. Não tem como. A gente vai olhar o acontecimento, o acontecido, e vai somente ter uma palavra: isso é um milagre. Hoje em dia as pessoas olham às vezes qualquer coisa que é um milagre. Né? E não é assim. É preciso acertar essas situações em nosso coração, para a gente começar a tentar identificar de fato as grandezas de Deus. Né? Num mundo que diluiu tudo, irmãos, diluiu tudo, qualquer coisa é milagre. Se parou de chover é milagre, se começou a chover é milagre, se bateu o carro é milagre, se não bateu é milagre, tudo é milagre. Qualquer coisa é milagre. E diante de Deus, as coisas que são chamadas de milagres são de fato algo exuberante e estupendo, algo que não é possível entender, algo que a mente humana não consegue equacionar, não consegue nem pedir, porque não sabe. Não sabe. Né? Então é algo assim que Deus está tentando na sua palavra nos ajudar a andar num mundo que propositadamente Ele quer diluir tudo da palavra de Deus, irmãos. Tudo. Quer acabar com tudo. Para que a gente não tenha referência alguma. A gente não tenha. Né? Como é que Deus então vai agindo? Né? A ideia, por exemplo, do Natal. A ideia do Natal, não é possível entender o Natal. Não é possível, os anjos não conseguem entender. Não conseguiram entender o Natal. Como é que o Deus, Criador do Universo, Ele assume a causa humana Ele mesmo. Né? Ele mesmo se torna uma pessoa. Isso não tem como entender isso daí. Os anjos ficam estupefatos. A única coisa que sobra para eles fazer é louvar. Eles louvam mesmo. E todos os anjos, como a gente falou na outra semana, nenhum ficou descansando lá na pousada dos anjos no céu. Né? Nenhum ficou lá descansando. Todos foram naquele momento que o céu se abriu e milhares e milhões de anjos vieram. Era uma honra imensa eles poderem olhar para baixo tentando entender. Aquele ato dos anjos olhando para baixo, isso é uma inclinação de busca de entendimento. Entende? Eles estão para louvar, realmente. Mas ao estarem indo na direção dos pastores, isso significa uma busca de entendimento. É como alguém que olha para algo tentando aprender daquilo. Os anjos se tornam humildes aprendizes, querendo aprender daquela situação que está acontecendo ali. Todos aqueles anjos se tornam alunos de Cristo, alunos de Deus, porque querem entender pelo menos alguma coisa. O que significa isso? O Deus que nos criou e que nós andamos na eternidade que Ele fez para nós e que nós comparecemos perante a Sua glória e que a gente teme só de olhar, de repente Ele se torna um bebê. Isso é impossível de entender. E eles então começam a procurar olhar, a procurar aprender, e aí começam a louvar e tentando aprender ao mesmo tempo. Que precioso é se a gente pudesse, ao tentar aprender, já começasse a louvar. Entende? Quando você está diante de algo que você não sabe, que você comece a querer aprender e começa a querer louvar a Deus, o Criador de todas as coisas. Isso é um ato que não pode fugir do coração do ser humano. Não pode, irmãos. Exatamente por essa negação do louvor é que a gente se torna um egoísta absoluto. Em que a gente quer aprender e acha que pode.
e que a nossa ciência chega e não vai chegar nunca. Né, irmãos? Os anjos que são anjos se inclinaram para aprender e adorar e louvar. Então nós precisamos aprender com os anjos naquele momento que abriu o céu, naquela vez. Né? Então essas são grandezas de Deus que são impossíveis de serem compreendidas. Até hoje nós estamos diante de todos os fenômenos que não compreendemos e ninguém louva. Às vezes a palavra louvar, as pessoas pensam que tem que entrar numa igreja para cantar. Isso é um absurdo total. Né? O nosso coração deve ser quebrantado naquele momento de tal modo que a gente vai estar diante de algo que nós pensamos que sabemos e não sabemos é nada. Então a gente louva ao Senhor. Grandes cientistas já disseram isso, né? E filósofos também. Eu sei que nada sei, ou quanto mais eu sei que não sei. Né? Grandes homens falaram essas coisas, porque pesquisaram tanto, que chegaram à conclusão que eles não sabem nada. E quanto menos a pessoa sabe, ele acha que sabe tudo. Então isso é uma coisa muito esquisita, né, irmãos? Então como é que Deus age? Como o Senhor misericórdia para a gente andar de uma maneira na nossa vida que a gente tenha uma condução, no mínimo, semelhante aos anjos. Nós cristãos, né? Porque nós fomos feitos à imagem e semelhança do Senhor. Perdemos isso no pecado, mas o Senhor Jesus nos fez filhos de Deus. E aí? Aí a responsabilidade é maior ainda do que os próprios anjos, de reconhecer o Senhor em tudo. Em tudo. Como os cristãos não reconhecem o Senhor em tudo, os panteístas reconhecem a divindade em tudo. Então fica um negócio maluco, né? Deus é uma planta, Deus é o sol, Deus é a lua, Deus sou eu, Deus é tudo. Tudo é uma loucura, né, irmãos? Então a gente precisa ter um ato semelhante a esse, de Senhor, as tuas grandezas eu não posso saber, e por isso eu vou te louvar. E ao louvar eu vou querer aprender. E aí estabelece uma conexão tão ampla que ele vai te ensinar mesmo. E você vai ultrapassar aquilo que a própria consciência humana pode chegar. Claro que é assim. Né? Então, irmãos, então a gente, então nisso aí tudo, quando a gente está diante da revelação do Senhor, da revelação, né, que é a palavra dele, aí surgiu um outro problema grave, imensamente grave, que é os cristãos que se tornaram autossuficientes na palavra de Deus, né? E se tornaram denominações e religiões cristãs. Acabei de ler agora há pouco, e vou ter que ler de novo, mas não muito, só vou mostrar. Esse é um dos livros importantes nessa área da pesquisa profunda sobre o cristianismo primitivo. São dois autores que estão trabalhando até hoje, já faz 20 anos que eles trabalham sobre o cristianismo primitivo. 20 anos, em termos de pesquisa, é pouco, né, irmão? Mas é daí para cá que a gente tem isso. Nota como é novo. Nota como os cristãos, até um pouquinho de tempo atrás, eles não tinham muitos elementos. Tinha a Bíblia, mas eles não têm essa profundidade na Escritura. Aí foram, como ele coloca aqui, em algum momento, né, que falei para os irmãos aí, é que a narrativa, como ele coloca aqui, a narrativa histórica foi produzida por quem tinha força na mídia. Entende? Entende isso? Quem produz a informação é quem tem o poder. Até hoje é assim, né, irmãos? Até hoje é desse jeito. Então, o que ele conclui aqui, nesse começo, é que a informação que a gente tem do cristianismo não é a informação do cristianismo primitivo. É a informação produzida por aqueles que detiveram poder ao longo dos séculos. Então, ele está incentivando a gente ir às origens. É simples. Isso é um trabalho de pesquisa profunda. O cristianismo atual está repleto de ideias e práticas desconhecidas do Novo Testamento. Desconhecidas. Não existia no Novo Testamento. Mas uma grande parte das coisas que a gente vê hoje não tinha lá. Agora, nós queremos o quê?
Né? Qual é a grandeza na nossa vida? É Deus? Né? Ou é aquilo que nós produzimos ao longo de 17 séculos, ou 20 séculos, 21 séculos? É Deus. Né? Deveria ser. Né, irmãos? Eu acho que sim. Eu creio. Né? Então, ele diz assim, é necessário então que a gente delimite o trabalho nosso. Isto é, o objeto da pesquisa, que é a palavra, a Bíblia. O objeto da pesquisa, a Bíblia. O período a ser pesquisado. Que período é? Novo Testamento. Novo Testamento. Não quero estudar o cristianismo do século 3, 4, 5. Eu até posso. Mas se nós queremos saber a origem das coisas, temos que ir lá na origem. Né? O que foi produzido por Lutero, o que foi produzido por Calvino, o que foi produzido por Armínio, seja lá quem for, Hus, ou qualquer um desses, não interessa. Interessa o que está produzido pelo autor, que é Cristo. Então, metodologia. Agora, ele diz assim, começam alguns problemas que afastam a maioria das pessoas que não possui uma mente investigadora. Não possui. A maioria das pessoas é uma mente de funil. Meu professor, tem um livro aí do Aníbal Pereira Reis, que ele escreveu um livro, na capa tem uma cabeça e um funil. Né? Aí a pessoa joga o que for ali, irmão. Vai entrando. Entende? Não tem uma mente investigadora. Né? Que nem os de Bereia. Lembra de Atos 17? Bereanos. Então, aqui não possui, começa um problema. Afasta a maioria das pessoas que não possuem a mente investigadora e um coração disposto a ser convencido por evidências indisputáveis. Evidências indisputáveis, isto é, tem argumentos na Escritura que não são para ser discutidos, é para ser obedecido. Né? Mas as pessoas não querem, essas pessoas não têm um coração disposto a ser convencido por uma evidência indisputável. Entende essa frase? Né? Então, enfim, é uma batalha. Mas hoje já tem vários trabalhos em direção ao modo de ser cristão de acordo com o Novo Testamento. E vai ajudar muita gente, né, a poder ir para o jeito que era ou é o modo de Cristo, e se maravilhar com a grandeza de Deus diante disso, e não vai entender. Não vai entender. Porque o modo de Cristo trabalhar na vida da gente não dá para ser entendido. Não é possível. E aquilo que nós conhecemos e temos de dons em nossas vidas, irmãos, os dons que Deus nos deu e que Ele deu a nós, eles têm sido hoje objeto de idolatria. Entende lá o que é isso? De idolatria das pessoas que têm esse dom. Por exemplo, uma pessoa tem um dom muito grande, muito forte da pregação, ou do canto, ou sei lá, qualquer dom da música, ou qualquer área do meio cristão, e a pessoa então se arvora naquele tipo de dom, como se fosse a coisa maior possível. Aquilo tudo é grandioso demais. Sabe, isso é terrível. Onde que Jesus fala sobre isso? Em Lucas 10, 20. Né? Lucas 10, 20. Jesus está falando assim, porque os discípulos, irmãos, eles chegaram a, talvez na visão deles, a coisa mais maravilhosa que podia haver na vida dos discípulos seria estar diante dos diabos e vencê-los. Né? Já pensou? Diante de um bando de demônios você conseguir vencer, não tem coisa maior. Não tem coisa maior, pelo menos para alguns cristãos, como esses aqui. Né? Como esses aqui, que estão registrados em Lucas 10, 20. Então, eles chegaram perante Jesus com a capacidade deles, com o dom deles, com o poder deles, e com aquela exaltação também tão grande, e disseram assim: Senhor, nós expulsamos aquele bando de demônios. Né? Então,
Jesus disse assim, no versículo 20: vocês precisam se alegrar. Vocês precisam se alegrar. Mas vocês devem se alegrar não porque... Aí você pode substituir essa parte aqui de Jesus por qualquer dom. Entende? Por qualquer um dom que dentro da igreja exista. Você pode tem que substituir, na verdade, porque Jesus está tratando de algo específico. Mas, na verdade, o princípio aqui é exatamente para qualquer tipo de pessoa, qualquer cristão. Se você for se alegrar, nós temos que nos alegrar por aquilo que de fato é grande demais. Por aquilo que de fato moveu os anjos a querer aprender. Né? E que em Apocalipse 5 levam os anjos a cantar de novo diante do trono do Senhor. Porque lá em Apocalipse 5 diz que eles cantavam a grande salvação do Senhor. Em Apocalipse 4 eles cantavam a criação. E queriam aprender sobre tudo aquilo. O Natal e tudo mais. Em Apocalipse 5 eles estão cantando a salvação. Que é exatamente o ato de Cristo em ter feito o Deus eterno, assumiu para si a responsabilidade e tudo que era necessário ele fazer, para que simples pessoas como nós, condenados ao inferno, irmãos, a ir para a eternidade totalmente desprovidos de salvação. Então, ele fez isso, ele salvou o ser humano. Ele salvou o ser humano. Ele pegou você, a tua vida, e te limpou, e te lavou com o sangue dele. E te tornou filho de Deus. Isso daí é cantado pelos anjos em Apocalipse 5. Lá no céu é cantado isso. Né? Mas não dá para entender isso. Mas eles estão cantando, eles estão louvando algo que não conseguem entender. Mas eles estão louvando, porque isso é grande demais, isso é um milagre. Isso é um milagre. O ato da nossa salvação é um milagre. E se tem alguma coisa que nós temos que nos alegrar, e que Jesus disse que de fato deve ser o alvo da nossa alegria, é isso. Porque o nosso nome está escrito no céu, lá no livro da vida. Eu não entendo isso direito, mas é algo que deve... Jesus está dizendo, vocês vão saber isso um dia. Quando você chega lá, diante do Senhor, e o nome teu estiver escrito lá, você vai saber o quanto isso vale. Mas você é chamado agora, mesmo sem saber, a louvar isso, a se alegrar no seu coração. Se de fato tem algo que você tem que ter alegria, é nisso. Não tem que ter alegria porque pertence à denominação tal, ou é o pastor tal, ou é o cantor tal, ou faz um monte de programa para vender 200 milagres por um preço de R$50, ou oração por MSN, para você ser atendido na mesma hora. Você precisa se alegrar porque o teu nome está no livro da vida. Para muita gente isso não significa nada. Irmão, isso na verdade tem um significado imenso. Né? E vai aparecer esse significado algum dia. Né? Mas então há uma palavra do Senhor aqui, que nós não podemos confundir a visão da nossa vida com aquilo que o Senhor deu para nós realizarmos. O que Ele deu para nós realizarmos não se compara ao nosso nome estar escrito no livro da vida. Não se compara. Entende? Essa é a escatologia da pessoa. Aquilo que tu faz, aquilo que tu pode fazer, o melhor que tu possa fazer, não se compara, não é a alegria, não é a mesma. Será que a gente está trabalhando essas questões no nosso coração? Em pensar o quanto é significativo o nosso nome que está lá no livro da vida do Cordeiro, né? Tem gente que gostaria que o seu nome estivesse como cidadão de algum país, né? De algum outro país, ou de outro, ter dupla, tripla, quíntupla, 10 cidadanias. Né? Mas nós temos uma cidadania celestial. Isso é precioso demais, né, irmãos? Muita gente fica contente, como eu vi outro dia na internet, o pessoal fazendo festa no meio evangélico porque o PLC 22 caiu. Isso não é motivo de alegria. Motivo de alegria é o nome de uma pessoa está no livro da vida do Cordeiro. Esse é o motivo de alegria. Porque demônios se submeteram a nós,
porque um partido político fez não sei o que para o meio evangélico se dar bem, porque uma coisa diabólica deixou de acontecer. Isso não é motivo de alegria. Motivo de alegria é o nome da gente estar escrito no livro da vida do Cordeiro. As pessoas são capazes de se alegrar por coisas que não têm sentido, significado profundo e eterno, mas não tem graça, irmãos. O mundo quer ver graça naquilo que o ser humano pode promover, de que deve ser motivo de alegria. Então vamos fazer muitas coisas, porque os cristãos têm muitos dons, e eles vão promover todos esses dons para que as pessoas fiquem muito alegres e muito satisfeitas. Mas isso não é o motivo que deve ser a nossa visão do milagre real e verdadeiro, não é por aí. Né? Então, outro dia fizeram uma festa tremenda, porque o pacote gay não vai para as escolas. Né? Então, não é esse o motivo de alegria. O motivo de alegria é a mesma coisa. É o nome da gente está escrito no livro da vida. Isso glorifica ao Senhor. Isso tem gente dobrando os joelhos e louvando ao Senhor por isso. Mas o pessoal pode dizer assim, mas isso não significa nada. Bom, pode ser que não signifique nada para ti, mas significa para Cristo, e significa para nós. E nós estamos louvando de fato aquele que chamou a gente ainda a louvar isso e nos alegrar com isso, ainda que eu não entenda muito sobre isso. Quanto isso é tão amplo para que eu possa entender, mas eu não preciso entender tudo para louvar. Eu estou sendo chamado a exaltar o Senhor por isso. Existe um povo que está sendo chamado a exaltar o Senhor por isso, porque o seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Jesus está chamando a gente a isso, né, irmãos? Então, amados, vamos batalhar. Claro que quando a gente olha, por exemplo, 1 Reis, por exemplo, né? 1 Reis 18, Elias, ali, ele teve uma grande vitória. Né? Foi uma grande vitória. Diante dos deuses do Baal. Né? Os irmãos se lembram desse momento? Quando estava lá o altar do Baal e então aquele monte de profeta do Baal falando fogo, fogo, fogo. Então não veio fogo. Desde a manhãzinha até meio-dia, nada de fogo. Aí o Elias foi lá e a oração dele acho que deve ter durado uns 30 segundos. Se você marcar ali olhando, né? Eu acho impressionante essas coisas do Senhor. Mas ele falou assim com o Senhor e falou assim: olha, Senhor, o Senhor está aí mesmo, então o Senhor podia bem que mandar um fogo do céu. Pum, veio o fogo do céu. Acabou com tudo aquilo, consumiu tudo, não sobrou nada. Então foi algo impressionante. Né? Foi algo impressionante. Né? Mas, segundo Reis, no capítulo 6, a gente tem também a ação, segundo Reis 6, a ação ali de Eliseu. Também foi uma ação. Só que a ação do Eliseu já foi assim mais simples. Olha só que ação estranha essa do Eliseu. O que aconteceu? Flutuou um machado? Né, irmãos? O que será isso, né, irmãos? Às vezes eu fico pensando assim, que coisa mais estranha que Deus faz. É um milagre, né? Claro que é um milagre. O milagre, olhando do ponto de vista humano, lá no Baal, foi uma coisa estupenda. Mas Deus pega e se preocupa com um machado que tem que flutuar. Né? Ele vai lá e faz flutuar o machado. Isso é incrível assim. Deus está fazendo cada coisa. Aí lá em 2 Reis também, aí no 2 Reis, no capítulo 6, também mostra. 2 Reis 6, 8. 2 Reis 6. 6, 8 a 23, ele tem aqui aquele ato da vitória contra o rei da Síria. Né? É uma coisa estupenda também. Né? É uma coisa estupenda. De 1 a 7 é o machado que flutua. De 6, de 8 em diante,
é aquela vitória contra o rei da Síria. São coisas diferentes, né? São coisas diferentes. E Segundo Reis 4, então é um negócio muito estranho. Deus curou uma panela. Já pensou, irmãos? Deus curou uma panela? É um negócio muito estranho. Mas ele foi lá e curou uma panela, irmãos. Quanta gente... Isso é muito esquisito. Segundo Reis 4, a gente tem ali a cura de uma panela. Né? Cuidando ali. Segundo Reis 4, 38 a 41. Irmão, já pensou? Tinha uma morte na panela e Deus foi lá e curou a panela. Então é uma coisa esquisita assim, mas são coisas grandiosas que às vezes acontecem e coisas muito simples que Deus também faz. Coisas muito esquisitas. São atos que não dá pra gente calcular, entender. Né? São milagres. E segundo Reis 4 também, de 1 a 7, Deus está preocupado com uma viúva, com a economia dela, que estava acabando o dinheiro dela. Né? Segundo Reis 4. Deus, o eterno Criador, está preocupado com uma viúva, lá no meio do deserto, que estava ficando sem dinheiro. Ele foi lá e cuidou dela. Isso é precioso demais, né, irmãos? Assim, o eterno Deus que se torna pessoa, que é difícil de entender as coisas, os anjos não entendem, mas ele também age em coisas muito simples e muito pequenas e muito detalhadas que a gente também não vai entender. Como que a gente vai entender a mente do Senhor? Não dá. Então os milagres do Senhor, né, são além do nosso entendimento. Não dá para entender, não dá nem para pedir. É uma coisa que está fora da nossa competência. Mas nós devemos louvar, somos chamados a louvar. Nas certas atitudes nós somos chamados. Né? Os atos de Deus, eles acontecem tanto em grandes crises nacionais, quanto em crises particulares. Né? Crises particulares. Deus está agindo. Nós não entendemos. Mas Ele está agindo e vai agir. Mas Ele pede que o nosso coração o ame, o queira, se alegre nele, naquilo que Ele fez de maior para nós, que é colocar o nosso nome no livro da vida. Isso é importantíssimo para nós, como pessoas dele. Né, irmãos? E em Lucas 12, lá no capítulo 12, Lucas 12. Esse monte de apóstolos que tem por aí hoje, irmãos, eu nunca vi eles curando panela. Mas eu acho que não tem muito interesse em curar panela. Mas aqui, ó, em Lucas 12, a gente tem no versículo 22, Jesus então está chamando a gente a essa fala. Ele diz assim: olha, meus queridos, né, cuidado para que a vida não deixe vocês ansiosos. Né? Porque aquilo que vocês precisam comer, aquilo que vocês precisam vestir, a vida de vocês é preciosa demais, é bendita demais. Então ele vai falar sobre essas coisas. E enquanto a ansiedade pode embaçar a nossa visão daquilo que de fato é precioso. Né? O que é precioso pode ser embaçado pela ansiedade das coisas. Então ele foi procurando ajudar a gente a perceber isso aqui. Mas a maior necessidade, aqui ele vai falar de todas as nossas necessidades, irmãos, todas, físicas, né? Tudo aquilo que precisamos aqui nesse texto. E ele vai falar: eu não quero que vocês temam, porque eu vou cuidar de vocês. Todo o tempo eu vou cuidar. Algumas vezes vão ser intervenções que não vamos entender. Sempre não vamos entender, nunca vamos conseguir entender direito. Mas Ele vai cuidar de nós. É a promessa dele. Ele vai cuidar. Né?
mas o nosso coração precisa de algo realmente maior do que todas essas coisas aqui. Nós nascemos com o pecado, e se nós morrêssemos com o pecado, nós íamos para o inferno, né? Então o Senhor, como diz lá em Romanos, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, por um também veio a vida, que é Cristo, né? Então, irmãos, eu creio que assim, o Senhor tem uma preocupação imensa em chamar a gente a perceber esse toque dele, o toque dele em nós, o maior dos toques de Jesus. Por mais que a gente veja esses milagres que aconteceram, mas o maior toque foi em nós, que tirou o pecado da nossa vida, né? Então, isso está feito em Cristo. Então, nós precisamos acertar a perspectiva da nossa visão de vida nisso, né? Acertar o nosso modo de ver, de analisar as coisas de Deus dessa forma, né? Em que há o maior toque do Senhor em nós, que tirou o pecado da nossa vida. Temos que acertar essa nova perspectiva de vida assim, né? A palavra de Deus chega ao ponto de dizer que essa é a maior batalha que tem. E essa já foi vencida por Cristo lá na cruz. Foi vencida. Essa já foi vencida. Qualquer coisa que aconteça conosco, não tem nada que possa nos separar mais da comunhão que há em Cristo. Nada. Pode acontecer o que for com a gente, né? Não tem mais nada. E Paulo cantou isso também em Romanos, né, irmãos? Então a nossa vida está nele, para sempre. Vamos ver 1 Coríntios 15. 1 Coríntios capítulo 15. Coríntios 15, 57. Olha só. É uma declaração disso. A vitória já foi conquistada. E essa palavra aqui, tem muita gente que tira do contexto, né? Ele coloca essa palavra vitória em qualquer coisa que ele vai precisar na vida. Não é verdade isso, porque o próprio contexto aqui está dizendo da salvação. A vitória que está falando aqui é a vitória da nossa salvação. Graças a Deus que nos dá a vitória. Isto é, não tem mais nada tão precioso. O Senhor já deu a vitória da nossa salvação. Nós já estamos comprados, já estamos guardados nele, já estamos em Cristo guardados. Não tem mais nada que possa tirar você das mãos de Cristo, quando você é dele. Então essa é uma das manifestações do Senhor. Né, irmãos? Esse é o maior milagre que tem. Não tem milagre maior que esse aí. Eu acho impressionante essa degeneração dos valores, em que o milagre de Deus ele foi reduzido ao desejo do consumidor cristão. O consumidor cristão hoje acredita o que ele quer, e não aquilo que Deus está fazendo, o que ele fez já por nós. Não tem valor. Aquilo que Deus fez não tem valor, mas aquilo que eu quero tem valor. É o que eu quero. Então ele lista lá, e aí ele cita às vezes esse texto que está aqui, para corroborar os milagres ou as vitórias que ele quer na vida dele. Mas ele não lê nada do contexto. Então fica à parte, né? Então, como a gente estava comentando, Salmo 19, ele diz assim: os céus e a terra manifestam a glória de Deus. Né, irmãos? Os irmãos lembram isso. Quer dizer, há uma tarefa da parte de Deus tão cuidadosa de se revelar através da obra que ele criou e de se mostrar ou mostrar a sua glória, o seu poder, né? Então há uma chamada ao bom senso humano para que, reconhecendo, possa louvar. É o que a gente estava comentando agora há pouco, de não deixar de louvar o Senhor, como os anjos fazem, né? Então,
Tem um exemplo aqui, irmãos, precioso demais. Em Lucas 1, voltando para Lucas, né, a gente tem andado bastante ali em Lucas esses tempinhos pensando nessas coisas. Em Lucas capítulo 1, no versículo 28, vamos pensar mais uma vez aqui em Maria, né, no sentido bíblico, do testemunho que é dado na palavra sobre essa irmã em Cristo, né? Então Deus está fazendo uma ação aqui. Então o anjo do Senhor, lá no versículo 28, diz assim: o anjo do Senhor entrou onde ela estava, e olha só, irmãos, é muito importante essa parte aqui agora, porque Maria estava sendo alcançada por Deus. Então aquilo que Deus está fazendo em nossa vida é por favor, é por graça, né? É algo que a gente nem pede. É o que nem pede. Então a Maria nem estava pedindo isso. Ela não estava pedindo, ela foi alcançada. A graça de Deus a alcançou. Deus a escolheu para aquilo. Então não é. Uma das coisas importantíssimas a gente entender no princípio e fundamento básico é que aquilo que Deus quer fazer, Ele vai fazer. Ele vai olhar para ti e vai ver se aquilo Ele quer em tua vida ou não. Mas Ele olhou para Maria e o anjo do Senhor foi lá e diz assim: você foi favorecida, isto é, houve a graça de Deus sobre ti. Nesse sentido, você foi escolhida. Então, o Senhor escolhe para operar algo na nossa vida. É o Senhor que escolhe, não é a gente que manda. Tem muita gente que usa Deus como, já falamos, os irmãos já sabem, como um tipo de empregado. Não é assim. Deus é que escolhe, Deus é que favorece, é Deus que agracia. Não é a gente que fica mandando Deus. É claro, nós sabemos isso aqui entre nós, mas estamos falando assim, dessa forma, porque nós estamos recheados, né, atolados de um cristianismo absurdo que está transformando a ideia do milagre e da graça de Deus e do alcance de Deus em algo manipulado por nós. E não é assim. Né? Então isso no nosso coração deve servir também de alento e de gratidão e de louvor e de humildade. Então Deus disse assim, o anjo disse assim: você foi favorecida, isto é, você foi agraciada, foi Deus que te escolheu, foi uma escolha. É claro que todas as mulheres, já falamos isso aqui, todas as adolescentes de Israel, pelo menos as crentes, esperavam que ela poderia ser usada por Deus, né? No Messias, na vinda do Messias. Era uma esperança de Israel, era a esperança de Israel. Então as meninas esperavam, mas Deus escolheu a Maria, né? Deus escolheu a Maria, Ele escolheu ela, e ela foi agraciada. O anjo deixou bem claro isso: a graça de Deus, o milagre de Deus virá sobre ti, porque você foi escolhida por Deus. E a gente não tem domínio sobre isso. A gente tem que louvar o Senhor por isso. A gente louva o Senhor por isso, né? Aí as pessoas estão tão acostumadas à oração como poder, e não entendem mais a oração, que é uma comunhão, que é uma relação. A oração, já pensou um filho que só vê o diálogo com você para pedir coisa, ou para extorquir, ou para mandar? Quer dizer, que absurdo, né? Você não espera, não quer isso de um filho. Você quer que o filho fale contigo por amor a você. A oração é isso. É o filho que vai falar com o Senhor porque o ama, por ele ser quem ele é, por você saber que ele é tudo isso, e todo esse bendito e amoroso Deus que lavou tua vida com o sangue de Jesus, que é algo maior que isso, não tem. As pessoas talvez não percebam, mas não tem nada maior do que isso, né? Porque o teu nome está no livro da vida do Cordeiro, está lá, e ninguém pode apagar. Não tem ato maligno algum, não tem nada que possa passar lá e apagar teu nome, não tem. E ainda tem cristãos que pregam que a perda da salvação existe, né? Essas coisas andam por aí também.
Uma loucura, né, irmão? Coisa absurda. Agora, o texto aqui no versículo 29 vai apresentar para nós, irmãos, algo precioso sobre Maria também. No coração de uma crente. Irmãos, às vezes, quando alguém chega pra gente e fala assim, só de falar o nome da gente, depende do lugar, porque the Oscar goes to, né, o Oscar vai para, aí todo mundo, os indicados, né, vaidosos, aí fala o nome, Heber, ganhei o Oscar, maravilha! Aí eu vou lá, me levanto e chego lá na frente. Irmãos, tem pessoas que quando ouve o nome dele sendo chamado, ele já se ufana, ele já fica lá em cima, ele já sobe além do que deve subir, só de ouvir o seu nome. Imagina se ouvir falar alguma coisa dele. Tem pessoas que... Por isso que há uma sabedoria na cultura oriental, que uma vez já falamos aqui para os irmãos, há uma sabedoria ali. Que quando vem alguém fazer uma palestra para eles, se por exemplo fosse eu fazer uma palestra, eles chegariam lá na frente do público, o apresentador, ele diria assim, eu quero falar com vocês hoje sobre o Sr. Moacir. O Sr. Moacir, ele foi um homem muito digno. Ele foi tão digno que ele trabalhou e deu a sua vida pela sua família. E ele fez isso, e ele fez isso, e isso, ele trabalhou assim, assim, assim. E depois de tantas lutas, ele faleceu. E agora vai falar para nós o Heber, pode vir. Só. Não fala nada mais. Né? Então agora você poderá ser digno algum dia de ser a referência do teu filho. Algum dia. E aí você vai construindo a tua história. Né? Muita gente tem algo difícil de ouvir o seu nome. E principalmente quando tem que dizer você foi escolhido e tem um privilégio sobre ti. Porque isso aqui é privilégio. Isso é privilégio. Ela foi escolhida e foi privilegiada. Agraciada é privilegiada. Mas na hora que ela ouviu que ela foi escolhida e privilegiada, ela começou a pensar. Primeiro ela perturbou-se. Ficou com aquela atitude de medo, de temor. Né? Estão falando da minha vida. Misericórdia, Deus. Misericórdia. Estão falando que eu fui agraciada. Misericórdia, Senhor. Que privilégio, misericórdia de mim. Houve um temor nela. Houve um temor. Perturbou-se muito. E pôs-se a pensar. Isto é, começou a refletir e dialogar consigo mesmo. Isto é, pôs-se. Pôs-se. Isto é, houve a palavra grega aqui até é diálogo mesmo. Ela dialogou consigo mesma. Ela foi falando consigo mesma sobre aquilo, ponderando. Né? Houve um temor assim, pôs-se a dialogar consigo mesmo, pensou. Né? E aí no versículo 30, o anjo de Deus disse: Maria, não temas, porque aí ele fala novamente, você foi agraciada, Deus te escolheu, isto é, não é por ti, é por Deus. Deus te escolheu, foi Deus. E como Gideão disse, mas como que eu? Não é tu, Gideão, é Deus. Não é tu, é Deus. Aí ele ficou, o orgulho é tão grande que ele põe dúvidas. Né? Mas e se esse algodão, se aquele algodão, e se essa água, aquele outro? Mas é Deus, Gideão, é Deus. Né? Então, não é tu, é Deus. Né? Então, no versículo 30, aqui o anjo disse, não temas. E aí ele fala o milagre que é impossível de ser entendido pela Maria, porque ela fala, mas o anjo está dizendo que eu vou dar a luz, mas como que eu posso dar a luz? Se eu sou uma mulher virgem, isso não é possível, é um milagre. Então, aquilo que Deus faz, irmão, não dá para a gente entender. Não vai dar.
Não é possível. Né? Quando Deus vai fazer algo, você não vai conseguir entender. E o anjo disse: Maria, você fica aí tranquila na sua vida, que o Senhor vai fazer em ti. O Senhor vai fazer em ti. Né? Então, no versículo 31, ele explicou o milagre. Ele falou o milagre. Né? E então, no versículo 34, a Maria diz isso. Mas como? Não tem como entender. Como será? Muita gente quer entender os milagres do Senhor. Não dá. E então, como não dá para entender, o anjo também explicou assim: olha, vai acontecer que o Espírito Santo vai fazer isso em ti. E no versículo 36 diz: da mesma forma que aconteceu com a tua parenta, que concebeu na velhice, sendo estéril, Deus vai fazer em tua vida algo. E então no 38, a atitude que Maria tomou foi a seguinte: aqui está a serva do Senhor. Estamos aqui, Senhor, teus servos. Somos teus servos. Né? Então, faz em minha vida aquilo que o Senhor quiser, conforme está na tua palavra. Faz em minha vida como está na tua palavra. Opera em minha vida o que o Senhor quiser. Né? Agora, irmãos, então aquilo que é agraciado, no entanto, o que é agraciado para nós, cada um de nós, fomos agraciados com várias coisas. Jamais deve subir a nossa cabeça nada. Nunca. Né? Nunca. A gente deve sempre ter esse cuidado. Senhor, estou aqui, estamos diante de Ti. Nós queremos dar graças, pelo nosso nome está no livro da vida. Aquilo que Tu estás fazendo, aquilo que temos condições de fazer, seja para a Tua honra, para a Tua glória, sempre. Sejam as coisas mais simples, sejam as coisas mais, sei, ao ponto de vista humano, maiores, mas sempre com o coração assim pronto para dar graças ao Senhor e nunca uma vanglória daquilo que podemos. Deus nos deu. Né? Deus nos deu. Eu acredito assim, talvez essa seja uma das piores armadilhas no cristianismo. É quando o cristão, ele achou que poderia fazer diferente daquilo que Deus fez. Né? Então, por isso nós chegamos ao século XXI totalmente desfigurados. Mesmo diante da revelação, as pessoas, hoje de manhã, aquelas irmãs, aquela família, né, que veio de Campinas, São Paulo, a gente estava conversando lá na Praia do Forte, eles disseram assim: pastor, as coisas, os cristãos não se convertem. Não se convertem mesmo. Eles ficaram tão duros com as suas estruturas que eles não se convertem. É uma das coisas terríveis. Né? É difícil. Bom, irmãos, né, que o Senhor nos guarde, e essa é a nossa segurança. Eu estava pensando assim: é a segurança para a cura do nosso ser. A cura para o nosso ser é a gente ter essa visão acertada assim de vida. Né? A gente nunca negligenciar o Senhor, né? Aquilo que Ele fez em nós, o nome no livro do Senhor, e essa é a segurança para a cura da nossa vida. E também um antídoto, vamos dizer assim, para as fraquezas que a gente tem também. A gente tem muita fraqueza, nós somos frágeis. Como é que nós vamos nos proteger das nossas fraquezas? Então nós precisamos estar ciente disso, que o Senhor é aquele que age, que o nosso nome está no céu, né? E que todas as coisas que Ele faz é para a honra e glória dEle, né, na nossa vida. E sermos assim sujeitos a Ele. Vamos orar, né, amados? Vamos orar. Querido Senhor, nós estamos juntos aqui como a Tua família, como o Teu povo, Senhor. Nós fomos chamados por Ti, a Tua palavra está diante de nós. O Senhor tem nos dado, realmente o Senhor tem cuidado de nós, como diz Tua palavra, e não tem nada
que possa impedir o Senhor de cuidar de nós, em todos os aspectos, ó Pai. Assim está na Tua palavra. Ajuda-nos, Pai, diante das pressões tão inescrupulosas desse mundo, que tentam nos apertar e nos empurrar para todos os lados, Senhor. Que nós possamos nos alegrar, porque o nosso nome está escrito no livro da vida, no Teu livro, Senhor. Nós estamos guardados por Ti. O Senhor tem nos dado condições de agir em Teu nome para a Tua honra e Tua glória, na nossa submissão e humildade diante da Tua palavra, Senhor. O Senhor tem nos chamado aqui como Tua eclesia a continuarmos sendo o Teu povo conforme a Tua palavra. Cumpra-se em nós conforme a Tua palavra, Senhor. Sabemos que logo iremos para casa, Senhor. A Tua palavra, esse logo, não no tempo humano, mas no Teu tempo, Senhor. No Teu modo de ver as coisas. Dentro daquilo que o Senhor já sabe. Esse logo está em Ti. Então nós falamos nesse logo também de Apocalipse, que ora vem, Senhor Jesus. Estamos aqui. Queremos pedir a Tua bênção e Te agradecer pela Tua palavra que nos ajuda a colocar essa centralidade de nossas reflexões em Ti, Senhor Jesus. Nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, vamos celebrar a ceia do Senhor. A irmã Margarida vai tocar no hino 265. E a irmã Nancy vai entregar o pão. Hino 265. Quem não tiver o inário pode pegar ali. Hino 265. Terás vida em olhar para Jesus. Terás vida em olhar para Jesus, Salvador. Ele diz: vida eterna eu te dou. Pois então, pecador, considera este amor. Jesus pela cruz expirou. Vem, vem, viverás. Terás vida em olhar para Jesus, Salvador. Ele diz: vida em mim acharás. Amém? Obrigado, irmã Margarida. Irmãos, foi assim que Jesus, em Mateus 26, ele falou assim com os seus que estavam lá no cenáculo. Ele disse assim: enquanto comiam, diz o texto da palavra, Jesus tomou um pão e abençoou o pão. Vamos orar mais uma vez. Querido Senhor, nós damos graças. Damos graças, Senhor, porque é pelo Teu ato de misericórdia, de amor e de bondade, de redenção, de remissão, de justificação, enfim, Senhor, todas as palavras que Tu tens usado em Tua palavra para procurar nos dar algum entendimento daquilo que Tu fizeste por nós. E esse entendimento final está em que nossa vida foi lavada com Teu sangue, Senhor. E assim o nosso nome escrito no livro da glória. Nós estamos aqui dando graças. Em nome de Jesus. Amém. E assim, Jesus partiu o pão, deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. E como Jesus ensinou, vamos fazer. Amém. Graças a Deus, né, irmãos?
Vamos cantar então a segunda estrofe. A irmã Nancy vai entregar o suco. Terás vida em olhar para Jesus Salvador, não há choro, remorso nem dor que consiga remir a qualquer pecador. Só quem salva é Jesus Redentor. Vem, 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 verás, terás vida em olhar para Jesus Salvador. Ele diz: vida em mim acharás. Amém. Jesus então, junto com os seus, ele pegou o cálice e novamente ele deu graças. E vamos então orar. Querido Senhor, o teu ato lá na cruz, ele se estende de eternidade a eternidade, Senhor, até de antes da criação do mundo. Então, Senhor, nós te louvamos, porque algo que não compreendemos foi feito por nós, em Ti, na Tua vida que se esvaiu e que desceu por aquela cruz o Teu sangue e regou a terra, Senhor. Sangue que moveu os lugares mais profundos do nosso ser, tirando-nos da morte, Senhor, e elevando-nos ao céu de Deus, como filhos amados. Nós estamos aqui, celebrando, Senhor, esse milagre, essa graça, esse alcance, ó Deus, e anunciamos da mesma forma o dia glorioso em que Tu virás. Como Teu povo, nós subiremos para encontrar-nos contigo, Senhor. Nós estamos celebrando aqui essas promessas Tuas e esses atos Teus, em nome de Jesus. Amém. E então, deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante eu não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber convosco no reino de meu Pai. E assim como Jesus ensinou, vamos fazer. Ó querido Senhor, os Teus filhos fizeram como o Senhor nos ensinou em Tua palavra. Queremos muito continuar celebrando o Senhor em nossas vidas, em tudo que o Senhor tem nos dado. Que o Senhor seja glorificado em tudo, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Como diz aqui, ó irmãos, e tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então nós vamos cantar a segunda e terceira estrofe desse hino e vamos sair para o lado de lá. Terás vida em olhar para Jesus Salvador, o castigo por ti já sofreu. Deus estende o convite ao maior transgressor, vê Jesus que por ti padeceu. Vem, 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 verás, terás vida em olhar para Jesus Salvador. Ele diz: vida em mim acharás. Terás vida em olhar para Jesus Salvador. Ele diz: vida eterna eu te dou. Nunca perecerás, crendo em mim, teu Senhor. Ao teu lado para sempre eu estou. Vem, 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 verás, terás vida em olhar para Jesus Salvador. Ele diz: vida em mim acharás.
Senhor que cuida de nós. E, então, amados, vamos ficar firmes. Quando for terça-feira, né? Terça-feira a gente vai estar juntos aqui a partir das 10 da noite. Então, todos os irmãos sabem que a gente vem aqui para a gente estar passando o ano orando, né? Então, quem puder estar, venha para a gente ficar juntos nessa passagem de ano. E os outros irmãos que forem viajar, não puderem, que Deus leve também na sua paz e faça assim da sua viagem, da sua ida, onde for, um vaso de bênção, né? Os outros irmãos que estão no Rio, estão aqui, né? Vão ficar aqui ainda esses dias, com a graça de Deus. Os irmãos de Campinas, a Priscila, o Cris, que mandaram um recado hoje, que estão voando já por aí. Mas os outros irmãos todos de Campinas e os outros irmãos de tão longe que têm acessado a gente com muito carinho, muito amor, muita perseverança, que a gente tem visto, quem vê lá no nosso site, tem assim uns acessos constantes, imensos, né, da parte dos Estados Unidos, ali na área da Califórnia, são quase 1000 acessos, em 4 cidades praticamente, que estão sempre acessando. Então nós queremos que Deus abençoe esses irmãos e os outros de outros lugares também, né, que estão andando na palavra junto com a gente. Que o Senhor nos leve, né, nos guarde nesse período que antecede a vinda do Senhor Jesus. Né? E na terça-feira, quem puder trazer um prato salgado e um suco ou refri, pode ser, para a gente ceiar. Vamos cear. Um prato aí, salgado. Os irmãos que estão assistindo. Os irmãos que estão assistindo aqui de Floripa, né, onde lá que não puderam chegar, mas cada um pode trazer um prato de salgado e doce. Não, de salgado ou doce. E suco. Né? E melhor suco. salgado. Melhor salgado. Salgado. A ênfase está em salgado light. Sem trigo. Não. Suco ou refri. Suco ou refri. Tomate seco. Brotos de feijão. Frutas. Bom, mas irmãos, venham aqui todos no dia 31 para a gente estar junto, com a graça de Deus. Né? Qualquer oferta pode ser entregue ali. Que o Senhor nos guarde na continuação de todas as coisas, nas muitas batalhas que têm acontecido, que o Senhor nos fortaleça, né? Cada um de nós. Então, vamos orar. Leva-nos, Senhor, a continuação dessa coinonia. Leva-nos, Pai, a Tua bênção. Guarda-nos na Tua graça, no Teu amor, na direção do Teu Espírito Santo, Senhor. Para os Teus, que estão em toda parte desse mundo, Senhor, que estão andando conosco, nós juntos, na Tua palavra. Abençoe o Teu povo, precisamos tanto de Ti, Senhor. Nós estamos nos entregando ao Senhor e a direção do Teu Espírito, conforme a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Então, Deus abençoe todos. Vamos aqui. Tem um suco? Não, tem suco, né? E refri. Ô, meu filho, Deus te abençoe, meu irmão. Sim, querido. Deus te abençoe, tudo bem? Você entendeu minha pergunta lá? Sim. É que na vida a gente sim. Então, eu te respondi. Mas e quando em vida? A gente aí existe porque tem tanta luta ética
isso aí, né? É, Deixou Mas eu creio que sim, assim, doar. Eu já vi muitas coisas positivas sobre isso. Eu creio que só a gente tem um cuidado nessa área de comércio, de obras. Ah, não, puxa, Mas o normal, é como que o coração eu falei. quer ajudar, né, desde não interfere assim, na sua própria pessoa, até, mas cuidando da. Pode doar, não tem problema. Porque a gente doa. Sim, Aí as pessoas fazem isso. Sim. Biblicamente não tem nada. Eu dizia, mãe, filha doa. Sim, vinho, né, essas coisas. Eu Sim. essas coisas assim. Certo. Aí eu não sabia responder. Não tem A nenhum gente tinha problema. comentado com você no evento. Certo. E outra coisa, eu não recolhi de um Sim, o Manuel Vou falou, fazer um né? extra. É lá no Hotel do Raso. Que bom. Vai lá, então. Você conseguiu essa chance, eu acho que é bom pra ti, né? Tem recurso lá pra te ajudar. Eles vão levar e vão fazer. Esse episódio que Vai lá, nós vamos estar orando por ti, Na né? verdade, eu Tem queria vários vir. irmãos que também vão estar trabalhando. A prima ainda vai estar trabalhando. E outros, então não Eu vai. queria Porque vir. você não tem nem conhecido agora da Não, vai gente estar tinha aqui, visto pode livro. estar aqui. E a gente sempre tinha Não, assim, amém. Pode deixar, jeito fica de viver tranquilo. que era assim. Vai lá, Deus te abençoe lá, né? Amém. As pessoas se amem. Tô bem, graças a Deus. Longe um lugar que não existe. Tia Vá, que bênção. Deus abençoe, Tia Vá. Verdade. Vamos Tem embora. algumas? Na época, eu nunca pensei em esoterismo, né? Pois é. Pastor, olha, a nossa vida continua. Vamos continuar na Batalha da Fé. Deus Gente, eu abençoe. comentar com a história. Vamos. Vários irmãos têm passado muitas vezes. Essa semana mesmo, a gente foi no domingo. Agora eu só participo. Oi, irmão. Deus abençoe. Amém. Vamos continuar firme. Nossa, que A legal. Ana passou aqui por assim, ó. Ele era novo, né? Bem 28 novo. anos. 28 Estava anos. trabalhando no meio de sócio na empresa, na agência. E ele só que foi na véspera do Natal e ele foi em oração. A Ana foi pra lá. A Ana foi bem pra frente. Foi sozinha. Daí a Cata, amiga do Ain, mandou dela. A Ana botou em plano, desesperada.
Irmãos queridos de todos os lugares que a gente ama tanto, Deus abençoe vocês. Saudades, em nome de Jesus, que Deus fortaleça. Temos sabido assim das batalhas de vários irmãos. Nós também temos passado por algumas batalhas, mas o Senhor é fiel, como nós ouvimos a sua palavra, e tem nos guardado e vai nos guardar sempre. Amamos vocês. Deus os guarde essa semana. Com a graça dele, no dia 31 nós vamos estar aqui 10 da noite, numa coinonia, e queremos gravar também, e vamos passar orando o ano, né? Então, em nome de Jesus, vocês sejam todos fortalecidos e guardados. Eu vou desligar então, e até mais, amados irmãos.